Não jogue os seus bonecos fora. Hoje eu vou falar de um dos melhores episódios de Ultraman Cosmos, um robô que caiu do céu. Uma verdadeira lição cultural e de direção de cinema. Segue a vinheta. No episódio, vemos 3 crianças brincando com um carrinho de controle remoto. Esse carrinho de controle remoto acaba dando defeito, as crianças ficam entediadas e clamam aos céus que alguma novidade aconteça. E o pedido delas é atendido. De repente, cai uma nave espacial gigante no meio da cidade e elas vão lá ver o que se trata. A AIS, que é o esquadrão anti-monstros daquele universo, também vai lá verificar e, juntamente com as crianças, descobrem que não se trata de uma nave espacial. Se trata, na verdade, de um robô chamado Igomas. Só que Igomas não é um robô gigante como a gente poderia imaginar. Igomas, na verdade, é apenas um bonecão. Só que ele é um boneco de uns alienígenas do planeta Bibim que são muito maiores do que nós, seres humanos. Então, pra gente que é pequenininho em relação a eles, o Igomas parece de fato um robô grande e ameaçador do tamanho do Ultraman. O robô relata que o seu dono é um menino muito travesso e que provavelmente perdeu ele numa viagem com seus pais e que logo virão buscá-lo. O Igomas rapidamente se interage ali com as crianças, fica brincando com elas, o que deixa a AIS bastante despreocupada em razão a ele. Só que o oficial Fubuki sugere eliminá-lo. Afinal, Igomas não se trata de um ser vivo e por conta do seu tamanho avantajado, ele pode colocar vidas humanas em risco. Mas o Capitão Ryura comenta que, apesar do Igomas não ser um ser vivo, ele tem alma. Guardem essa informação. Durante uma brincadeira com as crianças, um adesivo se descola das costas de Igomas e ele descobre que, na verdade, foi enviado para doação, que sua bateria está perto do fim e que não existe mais peças de reposição, que ele foi jogado fora que nem lixo. E ele fica totalmente revoltado, porque ele considerava o seu antigo dono como um verdadeiro amigo. E no momento de raiva, ele começa a destruir tudo ao seu redor. O Ultraman aparece para deter o Igomas, só que ele é muito poderoso. O Esquadrão AIS aparece para tentar destruir o robô, só que o Ultraman não deixa, entrando na frente e até mesmo toma um tiro no lugar dele. O Cosmos usa sua forma Corona, mas nem mesmo a forma mais poderosa do Ultraman consegue deter o robô enfurecido. E novamente, no momento de fúria, ele quase mata as crianças. Quando isso acontece, ele cai na real e percebe a merda que está fazendo. Então ele pede para o Cosmos destruir ele. Afinal, ele nunca quis machucar ninguém. E nesse momento de fúria, ele colocou os novos amigos dele em risco. E sua bateria já está perto do fim. Então nem faz mais sentido ele continuar vivendo por mais tempo. Ultraman se recusa a destruir ele e, como por um milagre, faz ele diminuir até um tamanho de um boneco humano normal. No final do episódio, vemos uma das crianças com o Igomas na mão, dizendo que vai estudar muito no futuro para conseguir consertar a bateria dele. E mesmo que ele não consiga mais brincar com o robô, que pelo menos seus filhos e netos e todas as crianças do mundo possam brincar novamente com o robô e que o Igomas não se sinta mais sozinho novamente. Como disse lá no começo do vídeo, esse episódio é muito rico culturalmente. Para começar, lá no Japão existe uma crença muito forte que quanto mais apegado você é a um objeto,
quanto mais tempo esse objeto passa tempo na sua casa, ele vai ganhando um tipo de energia, ele vai se tornando uma espécie de criatura, ele vai ganhando alma. Por isso aquela fala do Capitão Ryura. Esse tipo de crença é tão presente lá no Japão e é tão forte que existe até mesmo enterro e cremação de objetos. Eu vou dar aqui um exemplo que provavelmente vocês já ouviram falar. Existe lá no Japão uns cachorrinhos de robô que vários idosos usam para não se sentir solitários, para ter algum tipo de entretenimento. Afinal, vários apartamentos do Japão não admitem pets de verdade, então esses robôs é uma forma deles se distraírem. E quando a bateria deles acaba, os idosos vão lá e fazem de fato um enterro para esses robôs. Existe também no Japão alguns templos shintoístas que fazem cremação de bonecas. Esse tipo de tema nem é tão novidade assim no mundo do tokusatsu. Essa parte do cachorrinho robô, se você viu Kamen Rider X-Aid, você provavelmente vai lembrar disso lá do Kamen Rider Towser. Também, dentro do mundo do Ultraman, existe o Ultraman Ginga e o Ultraman X, onde vários Ultramans e Kaijus se transformaram em espécie de bonequinhos de 500 ienes. Claro, é só uma peça publicitária para vender esses bonecos, mas mesmo assim, por várias vezes, eles brincam com esse conceito shintoísta muito presente na cultura do Japão. E para quem é mais velho, para quem é mais manchete sauro que nem eu, lá em Giban tem um episódio que uma menina pega um boneco, joga fora na lixeira, e o Baiolon, sentindo o ódio que aquele boneco tá gerando, ele pega ele e o transforma num monstro para eliminar toda a população com uma espécie de resfriado, meio semelhante ao coronavírus. Outro ponto interessante também desse episódio é o uso de cenários e de cores, e também de outra coisa cultural, que é o Hanami Matsuri. Nesse caso, eu vou dar meus parabéns ao diretor e ao roteirista. No caso, o diretor é o Masaki Harada e o roteirista é o Hideyuki Kawakami. Essa dupla, eles trabalharam bastante ali em Tiga, Dai Nagaya e Cosmos, e todos os episódios dessa dupla, eles têm aquela mensagem anti-guerra, mensagem bem pacífica, tentam trazer um episódio bem leve, com um final emocionante, tentam mostrar que aquele monstro não precisa de fato ser destruído, que o monstro também pode ser uma vítima. E no que esse episódio é interessante? Para começar, o diretor usa pouquíssimas localizações. Ele usa ali um pouquinho uma beira de rio com as crianças, quando eles estão brincando com o carrinho de controle remoto, e usa muito de maquete. E todas essas maquetes é um campo bem florido, cheio de flores de cerejeira, porque esse episódio é situado na época do Hanami Matsuri, uma época que os japoneses vão para campos, assim, esses parques bem abertos, bem floridos, para apreciar o florescimento das flores de cerejeira, beber, conversar e fazer amizade, que é de fato o que acontece nesse episódio. Esse episódio ele passa muita tranquilidade e passa esse tom de amizade, para, claro, ter a nossa expectativa quebrada lá no final. O diretor, o Masaki Harada, ele se aproveita bem também aqui da teoria de cores. Vamos parar para pensar. O verde ele traz remete a gente a essa parte de floresta, essa coisa mais selvagem, mas não nesse caso. Aqui o verde, ele quer representar vastidão, porque o universo é tão vasto que existe um planeta em que um simples boneco é do tamanho de um robô gigante pra gente. E o rosa, ele passa um pouco de tranquilidade e um pouco de inocência, que
E foi também o que aconteceu nesse episódio, que as crianças, inocentemente, acreditaram no robô, que também era um ser inocente, só passou ali por um momento de raiva. O único momento que, de fato, o diretor não usa esse tipo de cenário florido e com bastante verde é no momento da luta em que o Ultraman usa sua forma Corona. Ali não, ali o diretor usa um cenário todo vermelho, todo deserto, que nos remete a outro tipo de sentimento, um sentimento mais de violência, de perigo. Eu um dia vou fazer um outro vídeo aí focando na teoria das cores, tanto em Tokusatsu quanto em anime. Isso é um assunto muito vasto que dá pra fazer uma porrada de vídeos, mas eu quero destacar muito o uso do diretor em pouquíssimas localizações. Eu só lembro mesmo dele usar essas maquetes e esse cenário aí da beira do rio, e usa ali um fundo verde para botar o cenário destruído da roda gigante e um cenário mais florido para as crianças. Um trabalho de direção impecável e muito simples. Para quem acredita aí que só existe Koichi Sakamoto e Toshiki Inouye no roteiro, não, tem essa dupla daí que é muito boa e é praticamente invisível no fandom do Tokusatsu. E por fim, lembra que no final do episódio uma criança está segurando o Igomas e está dizendo que vai estudar bastante para que no futuro consertar a bateria dele, que seus filhos e netos e todas as crianças do planeta possam brincar com ele novamente? Pois é, essa fala é uma referência a um doujin muito famoso de Doraemon. Você provavelmente sabe que o autor de Doraemon morreu há muito tempo e que o mangá ficou sem final. Porém, um fã criou um final em que o Doraemon para de funcionar e o Nobita, que era um preguiçoso, começa a estudar bastante para consertar o Doraemon, para que no futuro seus filhos, netos e todas as crianças do planeta possam brincar com o Doraemon novamente. Esse doujin é muito famoso e muito polêmico, e ele dá um vídeo só para ele, que eu pretendo fazer ainda no futuro. Bom, gente, eu tô tentando trazer aqui pro canal um vídeo sobre Ultraman toda semana, pelo menos enquanto o Ultraman Decker durar. Eu sei que eu tô atrasando alguns, porque eu não tenho tanto tempo livre assim, mas se vocês estão gostando, não deixa de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, comentar com os amigos. Vão dar aí uma força, porque não tem ninguém aqui no YouTube fazendo conteúdo sobre Ultraman, principalmente um conteúdo assim, mais elaborado, que eu tento trazer aqui para vocês sempre. E bom, não deixa de conferir também os vídeos mais antigos, como o do Metron Seidin, o do Baltan, de Ultraman Z, o dos episódios proibidos do Ultra Seven, que eles fizeram bastante sucesso até. E bom, gente, é isso aí, até a próxima. Fica aqui que vai ter mais vídeo de Ultraman essa semana. É isso aí, falou!